Essa é a videoaula número 11 do curso Java do Zero ao Júnior. E nessa aula eu vou explicar exatamente qual o escopo de abrangência de uma variável em Java depois que você cria ela. Se esse conteúdo aqui te interessa, curte, comenta aí embaixo para ajudar o trabalho do canal e vem comigo. Essa aula talvez traga um dos conceitos mais importantes que eu posso te ensinar sobre Java. Entender bem esse conceito melhora muito a sua capacidade de leitura do código em Java e demonstra o quanto a linguagem é dirigida para a escrita de códigos rígidos e organizados. Imagine que eu tenho uma variável do tipo inteiro a igual a zero. Uma grande parte das coisas que a gente aprendeu até aqui foi a criar blocos de código, como por exemplo o bloco if, ou poderia ser um bloco for, um bloco while, entre outros blocos de código Java. Se a gente olhar para essa variável int a igual a zero, ela não está dentro de nenhum bloco com funcionalidade especial, mas ela se encontra dentro do bloco de código do método main, que é o ponto de entrada do código Java. Nesse sentido, é intuitivo até a gente entender que a variável a existe dentro do bloco main. O valor dela pode ser escrito, reescrito, acessado, lido dentro desse bloco. Só que uma primeira observação que a gente tem que fazer aqui, para falar do escopo de vida da variável a, é entender que o bloco é lido de cima para baixo. Então, se eu tentar dar um sysout no valor de a aqui em cima da declaração dela, ela não vai existir. O Eclipse vai até falar para mim aqui, a não pode ser entendido como uma variável. Nesse sentido, o escopo de existência da variável a é dentro do bloco main, mas abaixo da linha 7, que foi onde a foi declarado. Mas agora vamos enriquecer um pouco mais a nossa compreensão. Vamos supor que eu tivesse um bloco de código interno aqui no bloco main. Ele é só um bloco de código, sem qualquer funcionalidade especial. Eu vou acessar e alterar o valor de a dentro desse bloco e você vai ver que o Eclipse não vai apontar nenhum erro nisso. Ó. Vamos falar aqui, eu vou mudar o valor de a para 4 e aqui eu vou dar um sysout em a e depois vou alterar o valor de a para 5 e aqui fora do bloco, no final do código, eu vou dar um outro sysout em a. Se eu rodar esse código aqui, você pode ver que o meu console printou 4 e depois printou 5, porque aqui na linha 12 a tinha o valor de 4 e aqui na linha 16 a tinha o valor de 5. No entanto, vamos supor que aqui, entre o sysout de a e a alteração do valor de a, eu tivesse a declaração de uma variável b inteira. Vou falar que b é igual a 10. Nesse sentido aqui, seria intuitivo a gente dizer que o escopo de existência, o escopo de vida da variável b é da linha 13 para baixo. Então, eu poderia fazer um sysout de b aqui dentro do bloco interno de código do bloco main e fora do bloco interno de código do bloco main. Só que quando eu faço esse sysout de b aqui na parte fora desse bloco de código, você pode ver que o Eclipse volta a reclamar. Ele fala que b não pode ser entendido como uma variável. Isso acontece porque, na verdade, o escopo de existência de b é só dentro desse bloco interno de código que ele foi declarado, diferentemente de a, que existe tanto no bloco externo, em que ele foi declarado, quanto no bloco interno. Isso que eu falei é válido tanto para operações de leitura, como sysout, quanto para operações de manipulação. Se eu fizesse b igual a 16 aqui, e aí sysout de b também não seria possível, porque não é possível manipular b e ler b fora desse bloco de código. B, na prática, não existe fora dele. Tudo que eu falei aqui vale para esse bloco de código interno sem funcionalidade, mas valeria para qualquer bloco com funcionalidade. Se eu colocar um if true aqui, que é um if que sempre roda, valem exatamente as mesmas regras. Você vê que eu declarei b aqui dentro, a aqui fora. No caso, se eu tentar ler b aqui dentro, dá certo. Se eu tentar ler b aqui fora, não vou conseguir de novo. O que eu acabei de falar para o bloco sem funcionalidade vale para qualquer bloco de código em Java. Sendo assim, para nós definirmos o escopo de existência de uma variável em Java, a maneira correta de expressar isso é que o escopo de existência de qualquer variável em Java é nas linhas abaixo da linha na qual ela foi declarada,
no caso de A, abaixo da linha 7, no caso de B, abaixo da linha 13, mas apenas nos blocos em que ela foi declarada ou nos blocos internos ao bloco no qual ela foi declarada. No caso de A, o bloco main e o bloco interno if true. No caso de B, apenas o bloco if true. Em Java, o escopo de existência de uma variável não cobre os blocos externos àquele bloco em que ela foi declarada. Em Java não existe o conceito de variável global, como existe em Ruby ou em Python. O escopo é determinado simplesmente pela hierarquia dos blocos, de modo que uma variável declarada num bloco interno não pode ser acessada ou manipulada nos blocos externos. Nesse sentido, o que vai sempre te ajudar bastante é manter bem organizada as indentações do seu código, isso é, esses recuos que a IDE automaticamente coloca quando você declara um bloco interno em outro bloco. Como um exercício de demonstração aqui, deixa eu criar vários blocos internos um ao outro aqui, e eu vou declarar no primeiro interno uma variável int c igual a 15, no segundo uma variável int d igual a 3, depois uma variável int e igual a 1, uma variável int f igual a 2, uma variável int f igual a 2 e o mais interno deles, uma variável int g igual a 0. Nesses blocos aqui, eu posso levantar todos os sysalts que são possíveis em cada um dos blocos. Obviamente, aqui no bloco mais interno, eu posso dar sysalt em todo mundo. Eu posso dar sysalt em G, eu posso dar sysalt em F, eu posso dar sysalt em E, eu posso dar sysalt em D, eu posso dar sysalt em C. Saindo aqui do bloco mais interno, eu posso dar sysalt em F, eu posso dar sysalt em E, eu posso dar sysalt em D, eu posso dar sysalt em C. Mas se eu tentar dar sysalt em G aqui, eu vou tomar um erro. O código não vai compilar. G não pode ser entendido como uma variável aqui. E saindo de um em um aqui, você pode ver que sempre eu vou perdendo escopo de existência para uma variável. Aqui só é D e C, aqui eu só posso dar sysalt em D e C, e aqui no último eu só posso dar sysalt em C, porque apenas C existe nesta altura dos blocos aqui. E assim sucessivamente, eu posso ter blocos internos de blocos internos aqui, só que no caso aqui saindo do bloco mais interno e criando um novo no mesmo nível dele. Então aqui eu teria um int h igual a 12, e aqui eu posso dar sysalt em bastante gente. Ó. Posso fazer aqui por tentativa e erro. Posso dar sysalt em F, a ID aqui, posso dar sysalt em H, obviamente, mas aqui eu não vou poder dar sysalt em G, porque G foi declarado num outro bloco de mesmo nível desse aqui. Aqui, H, eu poderia. E aí, aqui, saindo desse bloco, eu já não vou poder dar sysalt em H. Posso dar sysalt em F, E, D e C. Então, funciona assim. A regra ela é bem simples, ela não é difícil de entender. Reforçando, de novo, que tudo isso aqui foi feito para blocos sem funcionalidades, mas valeria para blocos com quaisquer funcionalidades, como if, for, while, switch case, ou qualquer outro tipo de bloco em Java. E por hora, isso aqui é tudo que você precisa saber sobre o escopo de variáveis em Java. Uma variável existe nas linhas abaixo da linha em que ela foi declarada e no mesmo bloco ou em blocos internos ao bloco em que ela foi declarada. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você e eu aguardo você na próxima aula. Valeu!